Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos então aos destaques do dia. O Congresso Nacional termina o mandato com a melhor avaliação popular dos últimos anos. O preço do litro da gasolina pode chegar a R$ 7,00 no início de 2023. Explosão de caminhão-tanque na África do Sul deixa 15 pessoas mortas. E chegou a hora da troca de presentes que não agradaram. Nós vamos mostrar quais os direitos do consumidor. Tudo isso a partir de agora. E eu começo falando de política. O Congresso Nacional vai terminar o mandato com a melhor avaliação popular, esse atual mandato. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. Os deputados e senadores chegam ao final de mandato com a melhor avaliação popular. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, a satisfação dos eleitores com o desempenho do Congresso melhorou. Eleitos em 2018, os 594 parlamentares têm o trabalho aprovado por 20% da população, segundo o Instituto. Na última pesquisa, feita há 5 meses, o índice para bom e ótimo era de 12%. Por outro lado, 26% dos entrevistados ainda mostraram rejeição ao trabalho do Legislativo Nacional, o que representa uma queda acentuada em relação ao último levantamento, quando o índice era de 39%. Os números também são melhores do que os registrados nas últimas 2 legislaturas, encerradas em 2014 e em 2018. Essas, aliás, foram as mais mal avaliadas na série histórica realizada pelo Datafolha. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro, com 2.016 pessoas de 126 municípios brasileiros. Eu falo de economia agora e com uma notícia não muito boa. Economistas alertam que o preço da gasolina pode chegar a R$ 7,00 em janeiro. E um dos motivos é o fim do teto do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O preço médio da gasolina comum nos postos de combustíveis do Brasil começou o ano em R$ 6,63 e deve terminar 2022 em R$ 4,93, segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. A variação é de 25,6%. O preço do combustível atingiu o pico no final do primeiro semestre, mais precisamente no fim de maio e início de junho, quando a média nacional atingiu R$ 7,28. O menor valor foi registrado em outubro, quando a média do litro custava R$ 4,89 no país. E o principal motivo foi a redução da alíquota do ICMS nos estados. Mas economistas alertam que a volta dos tributos estaduais deve elevar novamente o preço da gasolina. E o combustível pode voltar ao patamar dos R$ 7,00 em janeiro de 2023. Quando tem início o fim da isenção do ICMS. A proposta aprovada em junho considerou os combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo como bens essenciais. E por isso a alíquota do ICMS cobrada não pode passar de 18%. Mas a medida vale só até o fim de 2022. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 10 meses, também tem contribuído para a redução da produção mundial. E agora são 8 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. E para falar sobre esse aumento e também os cuidados com as contas no início do próximo ano, nós vamos conversar agora com um economista. O nosso convidado é o professor César Bergo. Muito bom dia, professor. Primeiro, quero agradecer pela participação e já começar com a primeira pergunta. Esse aumento que a gente acabou de ver aí na reportagem, ele é realmente inevitável? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os seus telespectadores, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do combustível, né? A guerra na Ucrânia, de alguma forma, impactou sim, mas hoje a Europa já regularizou a situação, a Alemanha, a França, e também o preço do petróleo no mercado internacional acabou caindo bem, está situando na faixa de $80. O dólar também caiu, ou seja, esse fator ele não vai ser preponderante para o aumento da gasolina, não. Agora,
tem dois fatores que vão pesar e muito. Primeiro, o fim dos tributos federais, né? Então, a gente tem uma redução em média de 5% no preço do combustível, que deve voltar a partir de 1º de janeiro, porque nenhuma decisão foi tomada com relação aos impostos federais. Com relação aos impostos estaduais, né, de fato, você teve uma redução para 18% das alíquotas sobre combustível, mas lembrando que na última semana o STF julgou um caso e que considerou a gasolina como bem não essencial. Então, de qualquer forma, a gasolina iria subir de preço, sim, em função dos impostos estaduais. Então, a previsão é de que, se voltar os impostos, tanto federais como estaduais, deve subir em torno de 40% no preço da gasolina e ela realmente, infelizmente, vai atingir esse preço de R$ 6,50 a R$ 7,00. R$ 6,50 porque o mercado internacional está mais tranquilo, os preços internacionais estão mais calmos, mas, infelizmente, os impostos vão pesar sim, Kleber. Olha, é um alerta importante que o senhor acaba de fazer e eu queria saber também quais outros produtos devem ser impactados no início de 2023. Normalmente, a gasolina, né, que é o preço que mais vai subir, porque o diesel deve subir também, né? Agora, o diesel vai encarecer os fretes. Encarecendo os fretes, vai encarecer o produto no supermercado. Ou seja, o contribuinte ele vai acabar pagando esses preços aí, porque vai vir mais inflação, sim. Nós já detectamos que a gasolina, no último IPCA 15, que foi divulgado, já teve um peso razoável. Então, a partir de janeiro, os produtos de supermercado devem ser impactados, sim, em função do preço do frete. Outro aspecto também importante é que a gasolina encarece o transporte, sobretudo de aplicativos e os táxis, né? Então, o contribuinte tem que ficar muito atento, né, para não doer no seu bolso, Kleber. Infelizmente, as previsões não são muito boas. E início de ano também é período de pagar contas. Quais as dicas que você dá para as pessoas se organizarem melhor? Lógico, nós tivemos um final do ano razoavelmente bom com as compras, né? Muitos economizaram o 13º exatamente para fazer frente a esses impostos, né? Mas também tem as mensalidades escolares, material escolar de criança, né? Então, é um período complicado. Então, a dica que eu dou é a questão do lazer, né? Se a pessoa está de férias, né, tem as férias em casa, as crianças, viagens, economizar o máximo possível, porque, de fato, como você bem lembrou, o ano de 2023 vai ser um ano difícil, porque a inflação, embora ela esteja em declínio, a previsão para o ano de 2023 é de um pequeno crescimento da inflação e também a taxa de juros não está convidativa. Então, nada de empréstimo, nada de gastos com financiamento, por quê? Porque vai pesar no orçamento. Então, o dever de casa tem que ser feito colocando as despesas dentro das receitas, fazendo uma reserva de emergência, se possível, para algum fato esporádico que pode acontecer, mas lembrar dos gastos com impostos, como você bem lembrou, mas também com as mensalidades escolares e os gastos de início de ano, que já são bem conhecidos. Assim, a pessoa não vai ter tanto problema no orçamento, Kleber. Tá certo, nós acabamos de conversar então com o professor César Bergo, que é economista. Muito obrigado mais uma vez, professor, por essas valiosas dicas, principalmente. Estamos à disposição e um grande abraço e bom trabalho para todos aí. Um abraço. Bom fim de ano, hein? Feliz final de ano. Para o senhor também. Até mais. Bom, e a partir de hoje, segunda-feira, o rodízio de veículos de passeio na cidade de São Paulo está suspenso. Continua valendo para veículos pesados, ou seja, para os caminhões. Na cidade de São Paulo, é restrito o trânsito de veículos de acordo com as placas e dias da semana. Quem não respeitar corre o risco de receber multas no valor de R$ 130, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E é importante lembrar que a medida volta a valer em 6 de janeiro de 2023. E a gente continua falando de transporte, só que aéreo. Chegou ao fim a greve dos pilotos e comissários de voos, que afetou os principais aeroportos do país. A decisão foi anunciada no domingo pelo sindicato da categoria. Após 5 dias de paralisação, os pilotos e comissários de voos aceitaram uma nova proposta das companhias aéreas e encerraram a greve. A paralisação impactou alguns dos principais aeroportos do país. A informação foi confirmada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. O sindicato informou que cerca de 70% dos trabalhadores
aprovaram a nova proposta de convenção coletiva, que prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, e também a definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas. A greve por melhores salários e condições de trabalho ocorreu diariamente entre segunda e sexta-feira da semana passada, por 2 horas diárias, entre as 6 e as 8 horas. O movimento em 9 importantes aeroportos do país gerou centenas de atrasos de voos e diversos cancelamentos. No sábado, a greve foi suspensa para análise da proposta enviada pelas companhias aéreas. A votação foi encerrada ao meio-dia deste domingo e a proposta foi aceita. Olha, e por falar em viagens, Florianópolis é o destino mais procurado pelos turistas no Brasil para 2023. O levantamento foi feito por uma plataforma de aluguéis para temporadas. Florianópolis lidera o ranking das cidades brasileiras mais buscadas para hospedagem em 2023 na plataforma de aluguéis temporários Airbnb. A capital de Santa Catarina também está entre as 7 primeiras cidades do mundo mais buscadas no site. Porto Seguro e Salvador, na Bahia, também aparecem no topo da lista. Para o ranking, a plataforma se baseou nos check-ins feitos entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022. Os dados foram considerados uma amostragem para o mesmo período de 2023 e, de acordo com a Prefeitura, esta temporada deve ser a maior dos últimos 10 anos. As praias da capital catarinense aguardam mais de 500 mil de turistas nessa temporada de verão. E veja a seguir, explosão de caminhão-tanque deixa 15 mortos na África do Sul. E você vai ver também, chegou a hora de troca de presentes de Natal nas lojas. Nós vamos mostrar quais os direitos do consumidor. É daqui a pouco, não saia daí. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora eu trago os destaques internacionais. E pelo menos 15 pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque na África do Sul. O acidente aconteceu na véspera do Natal. O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque no sábado em Boksburg, perto de Joanesburgo, na África do Sul, subiu para 15 neste domingo, de acordo com o Ministério da Saúde. O balanço anterior registrava 10 vítimas. O caminhão ficou preso na manhã de sábado sob uma ponte de Boksburg. O veículo transportava 60 mil litros de gás liquefeito de petróleo, combustível utilizado principalmente em cozinhas e fogões a gás. O motorista está entre os feridos. Entre os mortos estão 3 funcionários do Hospital Tambo Memorial, que fica próximo do local da explosão, um motorista que passava pelo local e 2 enfermeiras. 37 pessoas que estavam no serviço de emergência do hospital no momento da explosão sofreram ferimentos graves e foram levadas para outros estabelecimentos. Do grupo de feridos, 24 eram pacientes e 13 eram profissionais de saúde. A explosão atingiu a área de emergência e o setor de radiologia do hospital. Partes do teto desabaram, janelas quebraram e equipamentos foram danificados. E o Natal na Espanha também foi marcado por uma tragédia. Um ônibus despencou de uma ponte e deixou 6 pessoas mortas e 2 feridas. O acidente ocorreu no sábado em uma ponte perto da cidade de Cerdedo Cotobale, na Galícia, perto da fronteira com Portugal. No total, 8 pessoas estavam no ônibus, que viajava entre as cidades de Lugo e Vigo. Entre as vítimas do acidente, 2 foram resgatadas com vida, um motorista e uma mulher. Os outros 6 passageiros foram encontrados mortos. As 2 primeiras vítimas foram achadas perto dos destroços do veículo, poucas horas depois do acidente. Os corpos das outras 4 foram recuperados no rio Lleres, onde aconteceu a tragédia. De acordo com a Defesa Civil, 5 espanhóis da Galícia estão entre os mortos, entre eles uma mãe e o filho. A 6ª vítima é uma mulher de nacionalidade peruana que cuidava de um idoso na região. Um motorista que passava pelo local deu sinal de alarme depois de verificar que a barreira de segurança da ponte estava destruída. O serviço de emergência recebeu uma chamada de dentro do ônibus, o que ajudou a localizar o veículo. As operações de resgate foram complicadas pelas intensas chuvas que caíram durante a noite e também pelo relevo acidentado.
Autoridades revelaram que o motorista tem experiência ao volante e testou negativo para álcool e drogas. O governo da China anunciou que não vai mais divulgar os dados diários de mortes infectados pela Covid-19. As informações vinham sendo muito criticadas por não retratar a realidade da doença no país. A Comissão Nacional de Saúde, que tem status de ministério, não vai mais publicar os números diários de casos e mortes provocados pela doença, como acontecia desde o início de 2020. O órgão não divulgou nenhuma explicação para a medida, mas os dados já não refletiam a onda de contágios que afeta a China desde 7 de dezembro, data em que o governo flexibilizou as severas medidas sanitárias da política de tolerância zero contra a Covid-19. Antes, os testes de PCR, que eram quase obrigatórios, permitiam monitorar com segurança a tendência da epidemia, mas atualmente as pessoas infectadas fazem testes em casa e normalmente não comunicam os resultados às autoridades, o que impossibilita a compilação dos números. A comissão acrescentou que o Centro Chinês para o Controle e a Prevenção de Doenças vai publicar informações sobre a epidemia, mas sem especificar quais dados vão ser divulgados ou a frequência dos balanços. Desde que as restrições foram suspensas no país, autoridades chinesas notificaram 6 mortes por Covid-19. E olha só, a gente continua falando de saúde, mas com uma notícia interessante e positiva. Um estudo realizado no Reino Unido mostrou que músicas rápidas e alegres são melhores para fazer o bebê dormir. Os pesquisadores afirmam que esse tipo de canção é muitas vezes utilizada como a linguagem das emoções. Passar do tempo, as canções de ninar se consolidaram como ótimas aliadas dos pais na hora de fazer o bebê dormir. O que nos faz pensar que as músicas mais lentas seriam melhores para ajudar no sono de um recém-nascido. Mas um recente estudo mostrou que músicas rápidas e alegres fazem os bebês caírem no sono mais rápido. E os resultados mostraram que os recém-nascidos reagem às emoções na música, apoiando a noção de uma musicalidade humânica genérica. Para obter esse resultado, os pesquisadores fizeram um experimento envolvendo quase 100 bebês com menos de 1 semana de idade. Foram avaliadas como as crianças se comportavam quando expostas a situações como escutar canções de ninar alegres, escutar canções tristes ou não escutar nenhuma música. Os resultados mostraram que os níveis de empolgação das crianças diminuíram e o sono veio mais rápido quando os bebês ouviram músicas alegres. Mas isso não aconteceu quando eles foram expostos a músicas tristes ou até mesmo a nenhuma música. Por outro lado, os movimentos oculares diminuíram em ambas condições musicais em comparação com o ambiente sem música, indicando que toda canção tem um efeito de calmante. No geral, a música alegre diminuiu os níveis de adrenalina dos bebês, até mesmo os batimentos cardíacos chegaram a diminuir mais rapidamente, e eles também passaram de um estado de sonolência para o sono em si mais rápido. Já as músicas mais tristes e lentas tiveram menos efeito e não alteraram em nada o sono do bebê. Bom, e que bacana, né, ver o sorriso desses bebês. Quem sorriu bastante também foi quem ganhou presente no Natal, mas nem todo mundo. Afinal, depois da alegria de receber um presente no Natal, veio o momento das trocas. Afinal, nem todos os presentes agradam e também há de convir, né? É difícil acertar o gosto de todo mundo. Mas você sabe quais são os seus direitos na hora de realizar uma troca? Acompanhe agora nessa reportagem. Passada a festa de Natal e a alegria de receber presentes, chega a hora das trocas. Muitos itens recebidos não agradam ou até vêm com um defeito. Mas quais são os direitos do consumidor na hora de realizar a troca? É importante lembrar que nenhuma loja é obrigada a fazer uma troca de um presente que não agradou a alguém, seja qual for o motivo, tamanho, cor ou item repetido. Mas na prática as empresas trocam na tentativa de fidelizar o cliente. O Procon de São Paulo alerta que se o lojista tiver se comprometido a fazer a troca por meio de placas ou etiquetas nas roupas, ele terá de cumprir a promessa. Se tiver algum defeito, o Código de Defesa do Consumidor garante a troca do produto. No caso de problemas aparentes, o consumidor tem garantia de troca de 30 dias para bens não duráveis, como alimentos, roupas, calçados e etc.
O prazo sobe para 90 dias para bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, entre outros. Quando o defeito é oculto, isto é, se manifesta apenas com a utilização do produto, mas não é decorrente de seu desgaste natural, o prazo de 30 ou 90 dias se inicia a partir da identificação do problema. Olha, e para o lojista é uma questão de inteligência realizar essa troca. Já para a pessoa, independente se gostou ou não, o gesto é o mais importante, com certeza. O gesto de carinho, de dar e receber um presente. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!